Durante a pandemia, Rosane e eu paramos para lembrar e meditar o que era a nossa vida. E a gente descobriu que a palavra que define a nossa vida é a palavra aliança. É a palavra aliança, porque tudo na nossa vida foi pautado por uma vida de aliança. E a gente escreveu, eu escrevi a base deste trabalho, e a Rosana fez a árdua correção. E isso aqui, como o Donald falou, expressa as verdades mais sublimes no nosso coração. Expressa aquilo que Deus é um Deus de aliança. Você sabia disso? Deus é um Deus de aliança. Tudo que Deus fez na antiguidade era trazer o homem para viver com Ele uma aliança, Urica. É uma aliança, e tudo que Deus quer de nós hoje é vivermos uma aliança em tudo que nós temos, em todos os nossos relacionamentos. Deus quer ter esta marca da aliança, razão pela qual nós temos uma caneta em cima e o sangue embaixo, porque Jesus veio e com o seu sangue Ele assinou a nova aliança, o novo pacto que o Senhor fez conosco, aleluia. E a primeira aliança, meus irmãos, é a aliança que nós temos com Deus. Nós pontuamos então, amados, 5 alianças, que eu vou falar rapidamente, mas os irmãos têm lá atrás, tem os livros, que eu tenho certeza vai edificar tremendamente a sua vida, e a sua casa, e o seu ministério. A primeira aliança é a aliança de comunhão com Deus. Tudo que Deus quer, meus amados, é ter com cada pessoa uma aliança de comunhão. A obra de Cristo Jesus foi para restaurar esta aliança. Por isso que Jesus, Ele veio para celebrar, para marcar, para assinar o novo pacto. Por isso a Bíblia se divide no antigo pacto e no novo pacto. O antigo pacto era baseado na lei, o novo pacto é baseado no sangue e no sacrifício de Jesus, que nos leva a ter comunhão com Jesus, aleluia. A gente, quando adora ao Senhor, a gente fala tanto de comunhão, né, irmãos? Como a gente gosta de expressar, dizer que nós estamos diante do Pai, junto do Pai, na presença do Pai. Algumas pessoas falam que estão abraçando e beijando o Senhor, e tendo aquela expressão intensa diante de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É que agora é possível, através do novo pacto, nós termos uma aliança de amor e intimidade com Deus. Deus não fez o homem para estar lá longe, e Deus aqui, Deus fez para nós nos achegarmos com ousadia diante do trono da graça, pelo sangue de Jesus, este novo e vivo caminho que nos aproxima, que nos coloca em um lugar muito especial. Sabe qual é esse lugar? É o lugar de comunhão. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,6: tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui Jesus está dando a diretriz, meus amados. O que Deus quer? Você quer ter comunhão com Deus? Vai falar com o Pai. Mas naquela época só podia falar com o Pai no Santos dos Santos. Mas Jesus disse que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, aleluia. Tem um lugar de honra. 2 Crônicas 16:9 diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então tem uma perspectiva que Deus procura, meus amados, na vida de cada um de nós, uma perspectiva de comunhão. Vai para o teu quarto, fechada a porta, orarás ao Pai. Ele está em secreto e teu Pai te vê em secreto, aleluia, e Ele te recompensará. Todo mundo aqui pensa na recompensa e quer a recompensa. Sabe que a recompensa de Deus, irmãos, não é aquela que a gente gostaria de ter, um pote de ouro, um monte de dinheiro, um monte de dólar. Não, a recompensa de Deus é a sua própria presença.
Porque quem usufrui da presença de Deus tem tudo, nada te faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A presença de Deus, ela preenche tudo, irmãos, ela preenche tudo, aleluia. A gente nesses últimos meses montou o apartamento, ajudamos, montar o apartamento do nosso filho, da nossa nora. E ali montando, um dia eu me ajoelhei e disse: Deus, a gente procurou colocar tudo que a gente conseguiu pôr de bom aqui dentro, mas o que realmente tem valor é a tua presença. O que realmente tem valor na nossa casa, irmãos, é a presença de Deus. Essa é a maior herança que um pai pode deixar para o filho. É a presença de Deus marcada no coração, na vida dos seus filhos e da sua casa, aleluia. Essa é a recompensa que Deus quer dar à igreja, meus amados, através da comunhão. É a maior recompensa que o homem e a mulher pode ter de Deus, é usufruir diariamente da sua presença. Por isso, irmãos, estar casado com a Rosana não é um mérito de 41 anos. Sabe por que isso, irmãos? Porque ela ama a presença de Deus e eu também amo a presença de Deus. Então é fácil, duas pessoas que amam a presença do Senhor recebem a mesma recompensa constantemente. Então não tem lugar para briga, para discórdia, para separação, para divórcio, para desentendimento, para amargura, para falta de perdão. Porque quando a gente está juntos na presença de Deus, e nós vamos falar isso numa aliança que vem depois, aleluia, da família. Quando nós estamos juntos na presença do Senhor, Deus é a nossa recompensa. Amém? Aliança com Deus, meus amados. A segunda aliança, meus queridos, e eu vou indo rápido aqui, tem muitos pontos, mas depois você vai ver no livro, calmamente. É a aliança que nós temos com a igreja, que é o corpo de Cristo. Muita gente pensa: eu sou crente, eu posso viver sem a igreja. Não pode não, irmãos. Igreja é o interrelacionamento do homem com Deus nesse mundo, é a construção divina de Deus. Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, onde estão reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, e tudo quanto pedirem, aleluia, em meu nome eu o farei. Tudo aquilo que estamos concordando. Igreja, meus amados, é um lugar de concordância com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus neste mundo. O único lugar onde se pode achar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para este mundo é dentro da igreja, através do Espírito Santo. Deus nos fez, irmãos, para sermos igreja, para vivermos igreja. Eu louvo a Deus por ter aprendido a amar a igreja, por ter decidido na minha vida nunca dividir a igreja, nunca separar a igreja, nunca brigar com a igreja, nunca cobrar a igreja, nunca definir preço na igreja, sempre ser alguém que vai se entregar pela igreja, se entregar por amor à igreja. E assim foi nesses 48 anos de ministério diante do Senhor, em que nós vivemos diante do Senhor. E é o tempo também que Paulo está servindo a Deus, que os Godfridsons estão servindo a Deus, que Donald está servindo a Deus, que o Batista está servindo a Deus. Meus amados irmãos, teus avós estão servindo a Deus. São décadas, irmãos, que a gente tem tido a honra de estar servindo a Deus, servindo a igreja. A igreja, irmãos, não tem tamanho, a igreja não tem distância, a igreja não tem cor, a igreja não tem raça, a igreja não tem partido político, a igreja não tem ideologia mundana. A igreja só serve a um desígnio, ao desígnio do céu, aos desígnios eternos, aquilo que Deus está querendo fazer. Por isso a igreja tem que ser o lugar de gente que ouve primeiramente, ouve a voz do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ser o lugar de poder e autoridade, em que o Espírito Santo de Deus se manifesta e
nós somos os ouvidos de Deus para esta manifestação dos filhos de Deus sobre a terra, que eu acredito que vai ser a manifestação de Deus desta geração, meus amados, desta nossa geração. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus sobre esta igreja, a manifestação dos filhos de Deus em Novo Hamburgo, em todo esse vale, para a honra e glória do Senhor, está aqui presente. Através do Espírito Santo, a igreja é estabelecida por Deus, através da palavra de Deus, aleluia, de um amor e compromisso com a palavra de Deus. Não existe igreja longe da palavra de Deus. Nós temos que ser homens e mulheres cada dia mais comprometidos com a palavra de Deus, em fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a viver os princípios com intensidade e integridade da palavra de Deus. Sabe, meus amados, as grandes mazelas que têm acontecido nesse mundo é pela ausência de uma igreja que vive a palavra de Deus. As grandes marcas negativas do mundo é quando a igreja se ausenta de exercer o governo de Deus através da sua palavra, de viver os princípios e de dizer: os princípios de Deus são estes. Quando os princípios de Deus começam a se esvair da humanidade, começaram a ir embora, quando a igreja começou a concordar com o mundanismo, com as paixões desse mundo, com as paixões carnais desse mundo, começou a compactuar com coisas que são pensamentos humanos, a igreja começa a se perder, e nós começamos a perder a nossa força. A igreja tem que voltar a viver os princípios de profundidade da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é poder. Salmo 18:1. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é poder. Quem vive pela palavra nunca está perdido. Uma igreja firmada, e eu louvo a Deus pelos nossos pastores, nossos líderes em Porto Alegre, que nos ensinaram a firmar as nossas vidas sobre a palavra do Senhor, a firmar os nossos casamentos sobre a palavra do Senhor, a criar os nossos filhos sobre a palavra do Senhor, aleluia. Por isso que nós podemos viver essas alianças, porque nós aprendemos dentro da vida da igreja. Casamos nossos filhos e vimos lá firmado no coração, não escrevemos nada do que eles falaram o que é a palavra de Deus na vida deles e o que eles querem viver. E a gente pôde ver nas entrelinhas os princípios e os valores de Deus. Igreja, irmãos, tem que guardar os princípios e os valores de Deus. Igreja, Deus nos colocou aqui, e ter uma aliança com a igreja é dizer: Senhor, eu amo a tua palavra, quero viver com os meus irmãos a palavra de Deus. Por isso que a gente está junto ainda, aleluia, glória a Deus. Por isso que a gente nunca se separou, Paulo, nunca o Batista brigou comigo, glória ao Senhor Jesus. E somos amigos, Donald, por causa da palavra do Senhor que nos une, porque sempre olhamos uns para os outros e vimos a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a Rosana vê na minha vida, e o que eu vejo na vida dela é a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. E é isso que nós queremos viver, uma aliança com a tua palavra, Senhor, uma aliança de comunhão. A igreja, meus amados, é um lugar de comunhão, é um lugar de comunhão no Espírito. Não é uma comunhão carnal, é algo que nos une no coração. A gente não sabe o que é direito, mas eu me sinto em casa aqui com vocês, eu me sinto ministrando, né, como se eu estivesse lá na comunidade em Porto Alegre, porque vocês são nossos irmãos, gente da nossa casa, da nossa família. A comunhão é a mesma, amém, Solange? Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Nós nos amamos uns aos outros. Igreja é esse lugar de amor, que a gente se encontra com saudade uns dos outros. Como o irmão me abraçou e disse: Azaf, eu não te conheço, mas eu tenho saudade. Sabe o que é isso, irmãos? Comunhão no Espírito. Isso que a igreja tem que ter. Isso que a igreja, meus amados, não pode perder a bênção e a vida de comunhão. Muitas vezes nós montamos uma estrutura, mas é uma estrutura fria. A estrutura que Deus quer é um lugar cheio de amor,
e cheio de comunhão. E a comunhão nos leva ao segundo ponto da igreja, irmãos, é um lugar de serviço. Amém? A igreja é um lugar em que este amor e esta comunhão que brota do nosso coração nos leva a nos servir uns aos outros, nos leva a um coração de serviço, de querer abençoar uns aos outros, de querer repartir uns para com os outros. Igreja, meus amados, não é um lugar que Deus fez para nós virmos e pegar o máximo que eu posso da minha bênção, do meu milagre. Tem muito isso na igreja, de querer a sua bênção. Peça a sua bênção, leve a sua bênção. Mas eu digo algo para os irmãos: vai lá e seja uma bênção. Leve a bênção, leve o milagre. O milagre é você. A gente fica esperando por milagres que nunca chegam, meus irmãos, quando nós entendemos que o milagre é você. Alguns anos atrás eu estava num campo de refugiados no Oriente Médio. Eu estava lá e conheci uma família de gente que perdeu tudo na guerra com o ISIS, com o Estado Islâmico, e tiveram que fugir do Iraque de uma maneira muito dura, muito triste. Viram seus familiares morrerem, perderam tudo que tinham, saíram com a roupa do corpo e alguns dólares escondidos, um pai, uma mãe e duas crianças, duas meninas. E eu estava junto com eles lá no campo de refugiados, e aquele homem chorando me abraçou, e veio toda a família e me abraçou, e eu comecei a orar, e disse: Deus, essa família precisa de um milagre. Na hora que eu disse isso, o Espírito Santo disse no meu coração: você é o milagre que eu trouxe aqui. Você é o milagre. Eu disse: amém, Senhor. Tá bom. Então eu tirei o dinheiro do bolso que eu tinha, dei todo o dinheiro para eles, tirei a jaqueta, dei a jaqueta, pronto, está feito o milagre. Tirei o tênis, pus no pé do rapaz, né? E pus um cachecol no pescoço da moça que estava muito frio. E fui embora pensando naquilo que Deus disse que eu era o milagre. Mas que tipo de milagre é esse que Deus quer? E eu fui indo, eu fui escrevendo a história, né? A história daquela família. Cheguei, postei no Facebook, mandei para o Donald nos Estados Unidos. E poucos dias depois eu encontrei com um moço que me falou que ele fazia parte de uma frente parlamentar lá em Brasília, que estavam abrindo oportunidades para trazer refugiados do Oriente Médio para o Brasil, que não tinha uma lei específica, mas que estaria sendo feita, mas que ele ia falar com o ministro. Daí eu contei a história para ele. Ele disse: eu vou falar com o ministro a semana que vem, pode ser que a gente consiga alguma coisa para essa família, talvez trazer para o Brasil, ou alguma ajuda lá mesmo. Daí na semana seguinte ele me ligou e disse: olha, o ministro disse que dá os 4 vistos para a família vir. Daí eu liguei para o Donald, disse para o Donald, essa família, tu pode nos ajudar a ver se a gente consegue alguma coisa para as passagens? E o Donald levantou todas as passagens, irmãos, e o milagre começou a se formar. E daí o ministro disse: olha, mas vocês tem que ir lá buscar a família. Daí aquele advogado que eu conhecia há 2 semanas disse: eu vou contigo, eu vou lá buscar essa família. Pegamos um avião no Brasil, fomos lá no campo de refugiado, na divisa da Síria com o Iraque, irmãos, e trouxemos a família para o Brasil. Hoje eles são discípulos de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje essa família está lá onde Deus colocou ele, servindo na igreja. O homem já é diácono da igreja. As meninas são cheias do Espírito Santo, já falam português, já estão estudando, já vão bem, né, na escola. Sabe por quê, irmãos? O milagre chegou. Eu quero dizer que igreja é o lugar onde o milagre chegou.
o milagre chegou através da sua vida, chegou na sua casa, chegou na sua cidade, chegou onde você estiver. Ali é o lugar do milagre, meu irmão e minha irmã. Isso é igreja, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Deus nos levantou para sermos instrumentos de serviço, não para sermos gente que vem de domingo a domingo, ou de segunda ou terça, só vem nos cultos. Não, meus irmãos, este mundo está cheio de necessidades, e nós precisamos chegar antes. Um dia eu estava conversando com um menino, com uma família, e eles estavam ajudando uma clínica de viciados em drogas. Daí eu ouvi da voz de um menino: a gente faz esse trabalho porque a gente tem que chegar antes dos traficantes. Eles iam toda noite pelas ruas buscando os jovens que estavam viciados em crack, antes deles se drogarem, e os que aceitavam eles levavam para o campo de refugiados. E aquele menino disse: nós queremos chegar antes dos traficantes, porque se a gente chegar meia hora mais tarde, os traficantes já passaram. Então a igreja tem que ser assim, irmãos. Temos que chegar antes, em todos os lugares. Temos que chegar antes. E só quem tem coração de serviço chega antes. Isso é igreja, aliança com a igreja. É você ter o desejo de chegar antes. Aleluia, Senhor. A terceira aliança, irmãos, é a aliança que nós tivemos, Rosane e eu, e a nossa casa, com os nossos pastores e líderes. Eu tive a bênção de ser ganho por Jesus no ano de 1974, debaixo do ministério de um querido irmão chamado Erasmo Ungaretti. Ele e sua esposa foram na minha casa, onde meu pai é alcoólatra, minha mãe espírita, eu e a minha irmã drogados, minha casa toda perdida. E aquele casal de Deus entrou com a palavra do Senhor dentro da nossa casa e fez uma revolução. Uma palavra silenciosa, mas uma palavra de muito amor e profundidade. E ali cada um de nós foi resgatado. Minha mãe em primeiro lugar, depois eu, depois minha irmã Carmélia, depois meu irmão Abner, meu irmão Ener, e depois meu papai, e por último agora está sendo minha irmã. Demorou um pouco, mas está sendo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, toda a minha casa foi transformada. Sabe por quê? Por causa de um homem de Deus, que Deus mandou na nossa casa. Um homem que eu aprendi a amar e honrar por toda a minha vida. E a estar com ele, com o seu colega de ministério, pastor Moisés Cavalheiro de Moraes, que foi responsável pelo discipulado da minha vida. E também junto com meu querido Donald, que é um vínculo que Deus colocou de amor, de integridade, de bênção, de vida, que me serviu a vida inteira. Esse casal aqui me serve e abençoa a minha vida desde que eu sou menino. Participa de todos os meus projetos, de tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Umas coisas muito loucas, de estúdio, de refugiado, de sustento de pessoas, de bênção, de tudo quanto é tipo de oferta. Donald e Gayle já abençoaram a minha vida e a minha casa, repartiram sua vida comigo, vínculo, e principalmente a vida espiritual que eu recebi desta família, aleluia, com quem eu tenho uma aliança de amor. E eu louvo a Deus porque essa aliança com os meus pastores, meus amados, foi onde eu fui totalmente forjado. Eu fui totalmente forjado, porque eu era um drogado totalmente desregulado, né? Que não tinha rumo, não tinha direção, não tinha sonho, não tinha projeto. E assim, através desses irmãos, os projetos de Deus foram chegando. Primeiro o projeto de ser igreja, depois de ser um homem cheio do Espírito Santo, depois de voltar a estudar, que eu fui, né, quase levado à força pelo Erasmo e incentivado ali por aqueles irmãos a reestruturar a minha vida. Depois chegou o Donald e ministrou conosco, Paulo, né, a vida de louvor, a adoração, a música, e ele foi nos forjando ali, nos ensinando
a amar o louvor e a adoração. Foi como tudo isso começou, irmãos. Aleluia. Hoje a gente vê os frutos, né, de milhares de canções que Deus derramou por este Brasil, e todo o louvor congregacional que nasceu no nosso meio como uma obra de Deus. Mas semeadura, Donald, da tua vida e da Gale, dos anos que você passou e investiu na nossa vida. Por isso a palavra nos ensina a honrar os nossos líderes. Hebreus 13:17 diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma. E eu tive isso muito presente na vida do Moisés, com quem eu convivi, né, por 47 anos da minha vida, junto com o pastor Moisés, no discipulado com o Erasmo ali, e com o Donald mais à distância. Mas ali eu aprendi, irmãos, a esta vida de obediência. Reconhecer os nossos guias, reconhecer com amor e com honra. Sabe, irmãos, essa aliança com os pastores é uma aliança de amor e honra que nós devemos ter com os nossos líderes. Líder não é uma coisa descartável. Nós devemos reconhecer e honrar os pastores que Deus levanta para nos direcionar. Vocês ainda têm um casal de jovens pastores, mas são cheios de amor e de zelo por esta igreja que Deus levantou para a honra e glória do Senhor. São meus amigos, assim como o pastor Isaías e a Magda, nossos irmãos. Nós somos padrinhos daquele casal querido, glória ao Senhor Jesus, e que nós honramos e reconhecemos a liderança da igreja do Senhor Jesus, e nós aprendemos a respeitar e a viver, irmãos, servindo a esses irmãos. Sabe que a honra que eu tenho é de, nos 10 primeiros anos do meu ministério, ter caminhado com Erasmo e Moisés, carregando a mala deles, dormindo no mesmo quartinho, andando de ônibus pelo Brasil afora. Antes não era avião, a gente pegava um ônibus em Porto Alegre, ia de ônibus ou de veraneio ou de Kombi até o Rio de Janeiro. Minha primeira viagem missionária, irmãos, foi até Natal, no Rio Grande do Norte. Porto Alegre, Natal, num ônibus comum desses não ônibus intermunicipal, mas ônibus da cidade mesmo, que uma empresa emprestou para a igreja metodista, e aquele ônibus nos levou naqueles banquinhos, né, de dia a dia, nos levou até Natal no Rio Grande do Norte, nós ali felizes da vida, pregando em tudo quanto é canto, levando a palavra de Deus e o amor do Senhor, e aqueles pastores nos respaldando, nos ensinando a viver por fé. Esse capítulo não podia estar fora desse livro, irmãos, porque esses irmãos cuidaram do vaso. Porque eu descobri em 2 Coríntios 5:7 que eu sou um vaso de barro, fácil de ser quebrado. E várias vezes esse vaso quase quebrou. Se não tivesse um Erasmo ali em volta, cuidando. Se não tivesse o Moisés várias vezes cuidando do vaso de barro. E uma vez quase rompeu mesmo, e o dono apareceu aqui e cuidou do vaso de barro, para não se romper. Cuidou. Isso, irmãos, é o que o vínculo, é o que o pastoreio faz. Cuida do vaso. Uma vez um pastor me perguntou: por que tu continua com esses pastores aí tão velhos aí? Tu precisa de um cara mais jovem do teu lado. Daí nessa hora Deus me deu esta resposta: é que eles ainda cuidam do vaso. Que esse vaso, eles conhecem bem esse vaso aqui, e ele quase se quebrou várias vezes e ainda pode se quebrar rapidamente. E quando quebra é um estrago grande, quebra o casamento, quebra os filhos, quebra a vida, quebra as finanças, quebra... Quem já quebrou sabe o que é se quebrar. E quebra mesmo, irmãos. Mas quando nós temos um pastoreio perto, sabe, irmãos, um conselho de um pastor salva o casamento. Um conselho de um pastor redireciona os filhos. Eu lembro uma vez que o meu filho estava meio, indo por
por alguns caminhos difíceis, e um dos pastores de Porto Alegre, dos presbíteros, sentou com ele uma tarde, e ali o coração dele foi transformado. Um conselho, uma tarde, uma bênção de vida no coração de alguém. É isso que nós precisamos, irmãos. Deixe o seu vaso ser cuidado. Quantos concordam com essa palavra? Deixa o seu vaso ser cuidado. Não fuja do cuidado, meu querido irmão. Não foge do cuidado. Aleluia. É nessa aliança com seus líderes e pastores que o seu caráter é sempre provado. É ali que o seu caráter é provado. Quem realmente o seu caráter é. Pronto. A quarta aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a nossa família. Eu louvo a Deus por poder falar todas essas alianças perto da minha esposa, porque ela sabe direitinho quem eu sou. Ela sabe bem. Ela sabe as coisas boas do Asaf, mas ela também sabe as coisas, né, que toda esposa sabe do marido. Sabe quando ele é rude, quando ele, né, é grosseiro, quando ele fica com raiva, é nervoso. E a esposa sabe. Mas, irmãos, a esposa sabe como que as coisas terminam. É ou não é? E se você está sentado do lado do seu marido, é porque você sabe como as coisas terminam. E bem-aventurado o casamento em que as coisas terminam bem. Família é um lugar que Deus fez para terminar sempre bem, viu, irmãos? Ninguém casa para terminar mal. Ninguém casa para terminar mal. Ninguém casa para terminar em separação. Ninguém casa para ir para um juiz brigar por bens. Ninguém casa para isso. Todo mundo que casou para ser feliz. Eu quero te dizer, Deus fez a família para ser feliz. Primeiramente, Deus fez a família para ser um lugar de vida, não de morte. Tudo na família Deus fez para ter vida, e vida em abundância. Só a família do jeito de Deus se une um homem, uma mulher, biologicamente perfeitos. Eles se unem e ali nasce, como dizia o querido Godot, criancinha. Nasce criancinha, nenezinho. Como é bom ter nenezinho. Ele sabia bem do que estava falando. Teve 6. O pai da Eurica e da Carola. Sabe por quê, irmãos? A família é um lugar de vida. E a gente olha, né? Carola com seus filhos, o Fred e suas filhas aqui presentes, o Paulo, a Eurica com a sua Paulinha e já o seu netinho. Sabe o que é isso, irmãos? Vida. Porque ali um homem e uma mulher se juntam e nasce vida, do jeito que Deus fez. E é o único lugar que continua gerando vida. O mundo tem muitas outras formas de família, mas só do jeito de Deus a família tem vida. Amém, Rosana? Glória a Deus. Mas a família não é só um lugar de vida biológica. A família é um lugar de vida espiritual. É na família que existe uma transmissão de vida e de bênção. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que a bênção que o Senhor tem para uma casa, para uma família, é de geração em geração. Quando tem um homem que teme ao Senhor, a misericórdia do Senhor está sobre ele de eternidade a eternidade, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E a palavra diz que a bênção do Senhor se estende até 1000 gerações sobre aqueles que o temem. A gente não sabe que geração que nós somos. Você pode ser fruto de 1000 gerações. Uma vez eu estava na Síria fazendo um congresso alguns anos atrás, e eu estava lá com os líderes da igreja síria em Damasco, capital da Síria.
E um dos pastores disse: esses irmãos que estão entrando, eles são da família mais antiga de cristãos aqui na Síria. Daí no final eu fui lá, me apresentei, comecei a conversar com aqueles irmãos, e eu perguntei para eles: desde quando vocês têm registro que a família de vocês é cristã aqui na Síria? Daí eles disseram: nós temos o registro da nossa família de mais de 1000 anos. Nós temos o registro da nossa família aqui neste país. Eles disseram, na Síria, que existem aqui há mais de 1000 anos. A nossa família está presente, sendo crentes diante do Senhor. E aquelas moças, aqueles filhos e aquelas famílias ali, todas, eram várias pessoas da mesma família, todos descendentes de pessoas que há 1000 anos já estavam ali, transmitindo a bênção, a graça e a vida de Deus. Eu sou, meus amados, a terceira geração. Minha avó, eu tenho notícia que era cristã, depois minha mãe era cristã, eu sou cristão, meu filho é cristão, e eu tenho certeza que os meus filhos serão cristãos. Vocês meninas, a Ana e a Sofia, que estavam cantando comigo, também. O seu avô que eu conheci, o seu bisavô que eu conheci, era meu amigo, era um homem de Deus, era um pastor. O seu avô é um pastor, seu pai é um homem de Deus, vocês são meninas de Deus, e os filhos de vocês vão ser meninos de Deus, e assim por diante. Sabe por quê, irmãos? A igreja é um lugar de bênção. Não é para ser um lugar de qualquer tipo de maldição, de destruição. É um lugar de transferência de bênção. De bênção. Vocês conhecem minha filha Aurora, ela é especial. Ela tem uma síndrome de deficiência. Mas a Aurora, ela transmite a bênção de Deus. Uma das últimas vezes a Eurica mandou um WhatsApp para nós, que a Aurora recebeu uma pessoa aqui na porta. Trouxe aquela pessoa teve uma experiência com Deus aqui dentro, porque a Aurora foi ali na porta pegar na mão daquela pessoa totalmente desconhecida, que estava ali olhando para ver o que estava acontecendo. Não tinha quase ninguém aqui naquela manhã, e a Aurora foi lá e pegou na mãozinha dela e disse: eu vou te levar para você sentar. E foi, e ficou do lado da mulher o culto inteiro. E no fim a mulher descobriu quem era a Aurora, que ficou do lado dela e que foi um instrumento da bênção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ela, mesmo sendo especial, ela é transmissora de bênção, porque ela está debaixo de bênção. Não é porque um filho é especial, é isso, é aquilo, é doente, ele vai ser instrumento de bênção em nome do Senhor Jesus. Porque você, pai e mãe, você transmite bênção. Mas meu filho não está no caminho do Senhor, mas você é transmissor de bênção para a vida dele, em nome do Senhor Jesus, e você vai transmitir bênção de Deus sobre ele. E a bênção de Deus, meus amados, em uma casa, ela se torna uma semente. Salmo 128 diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele feliz será e tudo lhe irá bem. Sua esposa no interior da casa será como oliveira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveiras. Isto é sinal de vida e bênção. Então você tem que aprender a profetizar sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. E nós, sobre os nossos filhos espirituais, eles serão bênção, serão homem de Deus, vai ser homem e vai ser mulher de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Um dia nós estávamos numa piscina, Rosane e eu, no final de um encontro de libertação, e veio uma senhora com um moço e sentou na piscina com a gente. Só tinha nós 4, e ela abertamente começou a dizer: esse é o meu filho. E começou a dizer: ele era isso, ele era isso, e ele era isso. Eu só olhava para a cara do moço, né? E o moço só fazia assim: isso mesmo que ela está dizendo. E ela foi falando tudo que aquele rapaz era de promíscuo, de perversidade, de tudo quanto é coisa sexual para todos os lados, e o moço concordando.
Daí no final o rapaz disse: mas Deus me salvou de tudo isso e eu fui liberto. Eu disse: aleluia, glória a Deus, tudo é possível aquele que crê, aleluia. Irmãos, nós temos que ser família na igreja, não é um lugar de coisas automáticas, é um lugar onde a fé vai na frente. Manda a fé na frente. Tem um filho longe do Senhor, manda a fé na frente. Sabe como a fé vai? Vai cercada de oração, vai cercada de bênção, de profecia, em nome do Senhor Jesus. Profetiza a bênção e vida para a honra e glória do Senhor. É assim que você ganha as batalhas, é assim que nós ganhamos e vencemos nossas batalhas diante de Deus, com bênção, com vida de fé diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Família é um lugar, irmãos, de bênção. E aqui diz que a família é um lugar de felicidade. Feliz serás. Quem aqui é feliz na família? Eu sou feliz, aleluia. Sou muito feliz, irmãos. Se vocês pensam que ter uma filha especial nos trouxe qualquer tipo de infelicidade, estão muito enganados. A Aurora, desde que nós descobrimos que ela seria uma menina especial, e foi especial a vida inteira, ela tem 33 anos, do jeitinho que ela é uma bênção, e ela nos faz feliz, irmãos. Ela não nos traz tristeza. Não precisa ter pena de nós sermos um ministério que Deus levantou para o Brasil e para o mundo, e ter um filho especial. Nós não seríamos o que nós somos se não fosse a Aurora. Eu digo aqui para quem tem um filho especial: você não seria o que você é sem esse filho especial que Deus te deu. Eu quero te dizer que ele vai ser instrumento de felicidade na sua vida. Eu tenho um casal de amigos que eles têm 2 filhos especiais em casa, um mais especial que o outro. Mas, irmãos, aqueles 2 meninos são cheios do Espírito Santo, são cheios da bênção de Deus, do amor de Deus naquela casa. E aquele casal não seria o que eles são, de gente linda de Deus, sem aqueles 2 doidinhos que Deus pôs dentro daquela casa. Desculpa o termo, irmãos, mas quem olha de fora vê isso, vê a doideira, mas quem vê de dentro só vê o que Deus faz. Nós somos protagonistas com a Aurora dos verdadeiros milagres de Deus na vida dela e na vida da nossa casa, através dela. Porque Deus fez a tua casa para ser um lugar feliz. E eu vou te dizer que todas as coisas cooperam para o bem, para a felicidade, para a alegria, para a prosperidade daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Aleluia! Eu profetizo a bênção, a graça e a glória de Deus sobre você, meu amado irmão, sobre toda a sua casa. Feliz serás! Aleluia! E a tua casa será um lugar também de prosperidade. Tudo te irá bem. Feliz serás e tudo te irá bem. O Salmo 128 fala: feliz serás e tudo te irá bem. É uma promessa do Senhor para um lar de discípulos de Jesus. Tudo te irá bem. Deus não te fez para o fracasso, meu amado. Deus não fez a tua casa para o fracasso. Deus fez a tua casa para ser um lugar de prosperidade, de bênção, de crescimento. Aleluia, que vai crescer de fé em fé e de glória em glória, como nós cantamos hoje. Essa é a tua vida, essa é a tua casa, de fé em fé, de glória em glória. Levante a sua mão ao Senhor e diga: Senhor, é de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. E diga assim para Deus: Deus, fé é a minha parte e a glória é a tua parte. Aleluia. Receba a glória de Deus sobre a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. E para finalizar aqui, irmãos, já estou terminando. Tenha uma aliança com o teu chamado. Um dia eu vou vir um fim de semana inteiro e ficar ministrando isso para vocês. Tem muitos milagres aqui em cada uma dessas alianças.
para eu contar para vocês aqui, Paulinho. Mas a aliança com o seu chamado é quando você identifica que Deus tem um chamado para a tua vida, que Deus tem algo muito especial, que Deus fez você. Chamado é quando você encontra com o seu destino. O Donald era um próspero músico, junto com a sua jovem esposa, 2 filhinhos. E um dia Deus disse para ele: vai para o Brasil. E tem muitos milagres nessa história. Eu ainda vou escrever essa história direitinho, Dom. Nós vamos escrever essa história. E aquele moço e aquela moça, aquele moço e aquela moça deixaram tudo nos Estados Unidos. Tem muita gente que foge do Brasil para os Estados Unidos. Eles fugiram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil por uma palavra de fé, irmãos. Sabe o que é isso? Chamado. E o Godofredo largou a Suécia, aquele lugar lindo, bonito, jardim, e veio para o Brasil, para um orfanato ali na Vila Jardim de Porto Alegre, com 6 filhos, loirinho. Eu disse para a Carola hoje, quando eu conheci ela tinha 15 anos, parecia um anjo, andava assim igual um anjinho. E a Eurica nem se fala, toda ruivinha, né? Aqueles suequinhos vindo da Suécia para o Brasil e plantaram a sua vida, a sua casa aqui no Brasil, irmãos. Sabe o que é isso? Chamado. Chamado. E tem muita gente que quer viver o reino de Deus de uma forma abstrata, descomprometida. Chamado é quando você põe a sua vida em total serviço de Deus. Amém, Sven? Quando a gente coloca a nossa vida em total serviço a Deus, diz: Deus, eu sou disponível. Eu sou disponível. O que tu queres que eu faça, Senhor? É quando você se dispõe para servir a Deus. Isso não pode ser uma coisa sem um preço. O primeiro preço do chamado, irmãos, é a santidade. Um chamado que prospera é um chamado comprometido com a santidade. 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Em Jó 31, versículo 1, Jó fala assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção eu teria do Deus lá em cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? E Jó não tinha internet, Jó não tinha Netflix, Jó não tinha pornografia. Ele só estava dizendo para Deus: Deus, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não vou olhar nem para a vizinha que passa de burca por aqui todo dia, que passa toda tapadinha. Eu não vou nem olhar para ela, porque eu tenho uma aliança com Deus. Santidade, irmãos. Chamado que prospera é um chamado com consciência de santidade. Terceiro, primeiro, descubra o seu chamado, santifique o seu chamado. Terceiro, prospere o seu chamado. Nosso chamado não é para ficar guardado numa caixinha. Eu estava dizendo para as gêmeas hoje, eu quero dizer isso publicamente: Deus fez vocês gêmeas, trouxe vocês juntas para o mundo, e Deus quer usar a vida de vocês de uma forma poderosa e sobrenatural, para louvor, para cantar, para testemunhar, para levar a graça de Deus, a beleza de Deus através de vocês. Aleluia. É assim que Deus forja um chamado. Quando a gente ouve a voz do Senhor, ouve a voz, a direção de Deus, como eu ouvi como menino, irmãos. Eu era um menino, não tinha sonho nenhum. Um dia a dona manda uma fita para mim e diz: vamos gravar um disco, vamos gravar as nossas músicas. Descobri um estúdio nos Estados Unidos, vem para cá, eu te mando uma passagem. Naquela época não era uma coisa simples, irmãos.
ir para os Estados Unidos, tinha que pagar para o governo, tinha que pagar $1.000 para o governo. Meus colegas de escola levantaram aquele dinheiro para pagar para o governo, e foi, eu não sabia nada. Eu pensei que eu tinha feito o passaporte e achava que o passaporte era suficiente. Daí alguém me disse: não, tem que ir lá em São Paulo e pedir um visto para entrar nos Estados Unidos. Eu fui lá com a passagem de ida e uma carta escrita à mão pelo Donald, e aquele cônsul me deu a passagem para ir. Sabe por quê, irmãos? Por causa de um chamado. Quando aquele cônsul perguntou: o que você vai fazer? Eu vou gravar um disco. Eu nem sabia o que era isso, irmãos. Não tinha a mínima ideia de como que era esse processo. Eu sabia que tinha que pôr num gravador, mas eu pensei que era um gravador TEAC, de cassete, alguma coisa assim, como a gente gravava lá. Mas não, era uma coisa complexa, cara, complicada. Mas, irmãos, quem é chamado prospera. Não para no patamar que está. Deus te leva a outros patamares. Deus começa a te mostrar onde Deus quer usar a tua vida. Essa igreja existe porque algum dia Deus mostrou para o Paulo uma igreja, para aquele menino, garoto, que nós andávamos tocando de calça curta todo fim de semana, mas nós tínhamos uma visão de Deus. Tinha alguma coisa ali naquela música que a gente fazia junto, nosso primeiro conjunto. Eu, tu, Isaías e o Júlio cantando e tocando. Depois veio o Batista junto, e a gente tinha uma visão de um chamado. Depois o conjunto Godfridson, nós tínhamos uma visão de chamado, e nós queríamos prosperar aquela visão, levar adiante, gravar discos, aleluia. Nós queríamos atingir, levar a nossa música para onde não tínhamos condição de fazer, mas sabíamos que Deus tinha condição de levar adiante, aleluia. Por isso Paulo fala para Timóteo: não te faças negligente com o dom que há em ti, prospere o teu chamado, faça crescer. E nós fizemos, irmãos, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Nós levamos, e foram milhares, milhões de discos, CDs, cassetes, DVDs, mas compusemos, se juntarmos, são mais de 1000 canções que Deus foi nos dando e gravando. Nós pessoalmente no Ministério Life gravamos 70 CDs nossos e para outros ministérios pelo mundo afora, em 9 línguas diferentes, distribuídos em mais de 20 países. To every creature, Deus nos levou pelas nações, e hoje através da internet eu recebo um relatório anual, e eu tive a honra de ter nossa música em 174 nações. Distribuída em quase 5 milhões de streams. Foram ouvidos as canções que Deus nos deu para pessoas do mundo inteiro, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Prospera o chamado. Leva o teu chamado, não para com o que Deus te deu. Aleluia, tem um patamar maior que Deus quer te levar. Não te faça negligente, sê diligente. Paulo fala para Timóteo: ser diligente com o que Deus te deu. Isso aqui tem que ir para frente, tem que ir adiante. E eu lembro quando Donald foi embora em 1982, deixou o estúdio na minha mão, deixou a Life, que era embrionária, estava começando, Rosana, e nós ali, o que nós vamos fazer com isso? Vamos prosperar, vamos crescer, vamos gravar um disco, vamos gravar outro disco, e Paulinho, e nós cantando Vigia, e fomos cantando pela vida fora, e louvando, e gravando, e produzindo, e distribuindo, e Deus vai prosperando, e abençoando, e fazendo crescer. Mas tem uma outra coisa que você tem que fazer com o seu chamado: proteja o seu chamado. Proteger o chamado, meus amados, é quando nós compreendemos que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Proteger o chamado é você ter a compreensão de que tudo que Deus te deu tem que ser guardado, muito bem guardado diante do Senhor. Que você tenha o depósito de Deus dentro do seu coração, isso precisa ser guardado.
E você tem que proteger isso. Proteger o chamado é proteger o seu testemunho. O testemunho da tua vida, o testemunho da tua casa, o testemunho das tuas finanças. As pessoas têm que entender quem você é, sem você dizer uma palavra. Porque você é um chamado de Deus, que anda e é protegido por Deus. E tudo que as pessoas podem ver é aquilo que é de Deus dentro de você. Nenhum de nós é perfeito, irmãos. Mas quando nós aprendemos a proteger nosso chamado, nós aprendemos a colocar diante de Deus e corrigir constantemente o imperfeito, a pedir perdão quando precisa, a não negociar princípios nem valores, a não comprometer a integridade financeira, a não comprometer a nossa palavra com nada. Pelo contrário, sermos padrões dos fiéis, tanto no mundo, tanto na igreja, mas sermos padrões para as pessoas do mundo também. E assim nós temos que guardar a nossa vida, guardar nosso ministério, proteger, para dar um bom testemunho. E último, irmãos, busque unção para o seu chamado. Unção não é só óleo, não é só algo que eu recebo no momento da minha vida, mas é uma constância de sintonia com Deus. Unção é você aprender a sintonizar a sua vida na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém, meus amados?